E o Brasil tem mais de 350 mil pessoas portadoras de marca-passo e a cada ano em torno de 39 mil dispositivos são implantados em novos pacientes, isso só pelo Sistema Único de Saúde, convênios e hospitais particulares. E o marca-passo é exatamente para controlar a arritmia. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Arritmia está promovendo uma campanha para chamar a atenção em relação a esse problema. Para falar um pouquinho sobre a arritmia, está conosco na ponta da linha a médica cardiologista Tatiane Kubruski. Doutora Tatiane, explica para os nossos ouvintes exatamente o que é a chamada arritmia. Então, o nosso coração, ele tem que seguir um comando que é gerado numa região que é chamada de nó sinusal. Então, tem uma região que gera a informação para todo o músculo do coração contrair de maneira uniforme, a fim de transportar o sangue do coração para o restante do corpo. Eventualmente, as pessoas têm uma alteração em um sistema de condução elétrico, gerando as arritmias. Então quer dizer que isso que acaba alterando aí o compasso do coração, seria isso, doutora Tatiane? Isso. O nosso ritmo do coração normalmente é um ritmo sinusal, que é o ritmo que é gerado pelo nó sinusal. Ele tem que ser regular. A nossa frequência cardíaca varia em média de 50 até 100, dependendo dos pacientes, é considerado normal. Eventualmente, o paciente tem o que nós chamamos de bradicardia, ou seja, o coração bate muito devagar, quando a frequência cardíaca é menor que 50. Alguns atletas têm uma frequência cardíaca baixa, e isso é considerado normal. Mas aquelas pessoas que estão com tontura, com sensação de desmaio, com fraqueza, e a frequência cardíaca baixa, isso é um sinal, um indicativo de algum problema elétrico do coração, alguma arritmia. Então é importante investigar, procurar um cardiologista, porque dependendo do caso, o tratamento é o implante de um marca-passo. Correto. Agora, a frequência cardíaca, ela oscila conforme a pressão arterial. Quando a pessoa está em repouso, a pressão arterial é menor. No caso da frequência cardíaca, funciona da mesma forma, doutora Tayane? Sim, é muito parecido. A frequência cardíaca é uma informação assim paralela à pressão arterial, então não necessariamente quando a pressão arterial está alta, a frequência cardíaca também está alta. A frequência cardíaca ela é um valor independente, assim, sabe, da pressão arterial, mas pode ocorrer, sim, a frequência cardíaca alta junto com a pressão elevada. Agora, a frequência cardíaca alterada, ela acaba indicando algum tipo de doença do coração? Pode sim. A nossa frequência cardíaca, ela oscila dependendo do que nós fazemos durante o dia. Então, quando nós estamos dormindo, a frequência cardíaca está mais baixa. Quando nós fazemos algum esforço físico, subimos um lance de escada ou tomamos um susto, a frequência cardíaca tende a aumentar. E essa oscilação é normal, natural, né? O que não pode ocorrer é alterações assim permanentes. Por exemplo, uma frequência cardíaca muito alta é acompanhada de palpitação, desconforto torácico, ou uma frequência cardíaca muito baixa, acompanhada de tontura, sensação de desmaio. Aí é importante procurar um cardiologista para avaliar bem direitinho o que está acontecendo. Agora, doutora Tayane, em relação aí a uma alteração na frequência cardíaca, isso acaba indicando o uso do marca-passo ou existe algum outro tipo de tratamento além do marca-passo? Existem vários tipos de tratamento para as arritmias, né? O uso do marca-passo é um tratamento indicado em alguns casos, por exemplo, quando há bloqueio atrioventricular, quando tem uma alteração permanente da transmissão elétrica do coração que gera uma frequência cardíaca baixa. Isso traz desconforto para o paciente e é perigoso. Então, o marca-passo, ele vem para auxiliar o coração, a transmissão elétrica do coração, para normalizar a frequência cardíaca, normalizando o débito cardíaco e a função do coração. O que a gente vê normalmente são pessoas de mais idade que utilizam o marca-passo. É uma tendência em relação à idade, à utilização do marca-passo? Sim, é mais comum em idosos, sim.
Mas temos também crianças, até adolescentes, que acabam tendo que fazer o uso, né, doutora? Temos algumas cardiopatias congênitas que vêm associadas com alterações da frequência cardíaca e arritmias, alguns pacientes jovens que tenham determinadas arritmias específicas também podem vir a necessitar do marca-passo, mas o mais comum são pacientes idosos. Agora, é comum que as pessoas façam aí o controle da arritmia em casa, até pela facilidade, né, doutora? Sim, os sintomas, a cardiologia, ela atua muito de forma a prevenir, né? Então, é muito importante exames de rotina, exames anuais, o check-up, né? Eu conheci o famoso check-up. No check-up, o médico normalmente mede a pressão, avalia a frequência cardíaca, questiona sobre os sintomas, e, se for necessário, faz alguns exames. Um exame que é muito simples, fácil de fazer, barato, é o eletrocardiograma. E através do eletrocardiograma, nós conseguimos identificar algumas arritmias. Então, o eletrocardiograma é um exame que pode ser feito na maioria das unidades de saúde, unidades 24 horas e consultórios médicos. É um exame bem importante de ser feito e pode ser detectado algumas arritmias. Além, claro, do controle da frequência cardíaca manual, o controle do pulso, ou através de aparelhos de aferição de pressão, etc. Quer dizer, a pessoa pode controlar em casa mesmo, através do próprio pulso, se está aí com uma arritmia alterada ou não, né? Sim, algumas alterações já são perceptíveis, sim. Agora, doutora, eu dizia aqui no início que aqui no Brasil, pelo menos aí 39 mil marca-passos são implantados por ano através do Sistema Único de Saúde, convênios e hospitais particulares. A população ainda tem medo de utilizar o marca-passo, doutora? Olha, muito se evoluiu nessa área. Antigamente, o marca-passo era um aparelho grande, era um aparelho o próprio procedimento para implantar era uma cirurgia de maior porte, etc. Com o avanço da medicina, hoje em dia os dispositivos são muito pequenos, o próprio procedimento para realizar o implante do marca-passo, apesar de ser um procedimento invasivo, é um procedimento relativamente simples. Então a população não pode quebrar o tabu e não precisa ter medo, porque é um aparelho que fica praticamente imperceptível no corpo e que só traz benefícios. Inclusive o marca-passo ele não funciona direto, ele só é acionado quando necessário dentro do organismo da pessoa, né, doutora? Isso. Os aparelhos de marca-passos, eles têm várias programações. Existem marca-passos que só funcionam quando necessário. Então, quando a frequência cardíaca atinge um valor mínimo, e isso depende da programação. Tanto que as pessoas que implantam marca-passo devem fazer uma avaliação do marca-passo pelo menos a cada 6 meses. Então, os ajustes, os limiares do marca-passo, eles são ajustados pelo médico quando vai ser implantado. Então, vai depender muito de cada caso. Agora, quando a gente fala em marca-passo, vem muitas dúvidas, principalmente em relação às pessoas que são portadoras aí do marca-passo, certos procedimentos que podem ou não ser feitos. Por exemplo, questão de eletrodomésticos, a pessoa pode utilizar normalmente, doutora? Pode usar normalmente, pode usar telefone celular, não vai cair um raio na pessoa, isso tudo é mito. Esses aparelhos modernos estão mais tranquilos quanto a isso. No banco, aquela questão lá daquelas portas de segurança. Aí sim, aí alguns modelos de marca-passo, mas a pessoa sinaliza, né, e avisa, daí não vai ter problema. E em relação à descarga elétrica, a choques? Não, isso é tranquilo também. Também em relação a dirigir, exercício, também tudo normal? Normal. Viagens aéreas, doutora Tayane? Normal. Normal também? Normal. Não tem problema nenhum em relação ao marca-passo? Não tem problema. E em relação à validade, à vida útil do aparelho, doutora? É interessante que você citou essa questão. Volto a dizer, dependendo da marca, do modelo, do aparelho, ele tem uma durabilidade alta. E também depende da forma como ele vem sendo usado. Tem alguns marca-passos que depois de 5 anos tem que trocar o gerador.
Então, de tempos em tempos, a cada 6 meses, é avaliado o quanto foi usado desse marca-passo e o quanto a previsibilidade, o potencial de uso dele. Se estiver sendo identificado que está próximo do desgaste total do marca-passo, é programado um procedimento que é a troca de gerador do marca-passo. Quer dizer, feita a troca do gerador, ele passa a funcionar normalmente. Passa a funcionar normalmente, como um marca-passo novo. O marca-passo ele funciona com baterias, né, doutora? Isso. E essa bateria descarrega... Só seria os geradores que a senhora falou. Isso, é um gerador. Então tá. Então não é uma bateria que descarrega, tem que ir lá trocar ou dar uma recarga, algo parecido com isso. Não. Ele é um gerador e ele tem uma vida útil que vai depender do quanto está sendo usado aquele marca-passo, varia de paciente para paciente. Mas é programado uma única vez e depois de alguns anos é programado a troca desse gerador. Correto. Doutora Tayane, uma outra dúvida que eu já vi as pessoas questionarem em relação ao uso do marca-passo é quando o portador acaba falecendo. Tem que ser feita a retirada, tem que avisar alguém de que essa pessoa que morreu utilizava o marca-passo? Isso é interessante. O ideal é que seja feito o desligamento desse marca-passo quando a pessoa faleceu, senão ele continua enviando impulsos elétricos, né, para o coração, e até o diagnóstico, né, a constatação do óbito muitas vezes é feita através de um eletrocardiograma, onde é identificado o óbito. E se a pessoa usa marca-passo, provavelmente aparecem as espículas do marca-passo, o impulso, o sinal do marca-passo. Então, normalmente é feito o desligamento desse aparelho. Não é necessário que seja feita a retirada do aparelho, mas sim o desligamento, que é feito por um computador. Correto, até porque a reutilização do marca-passo não acontece, né? Não, a gente não tem costume de reutilizar. Correto. Ainda voltando à questão aí da arritmia, eu dizia aqui que no dia 23 de setembro é comemorado o dia do portador do marca-passo e neste ano essa campanha para chamar a atenção da arritmia. Como é que a senhora avalia esse tipo de campanha, doutora? Eu acho muito importante a conscientização da população para algumas doenças que são pouco comentadas, que são pouco faladas e principalmente que sofreram mudança nos últimos anos, né? As pessoas há 50 anos atrás, se a pessoa tinha uma arritmia, ela era tratada de maneira diferente do que ela é tratada hoje. Então, a medicina avançou muito nesse sentido. Então, é muito importante essas campanhas para conscientizar a população da importância do diagnóstico precoce e das formas de tratamento adequado. Até porque a gente tem infelizmente, muitos jovens também que acabam tendo problemas cardíacos e só vão constatar isso depois de uma certa idade, né, doutora? Sim. A gente tem visto cada vez mais a população adoecendo precocemente, né, e deixando de procurar ajuda, mas hoje em dia com a internet e a rádio, a televisão, a difusão das informações, até mesmo essa entrevista, por exemplo, ela só traz benefícios, né? A pessoa ali está ouvindo, conhece um vizinho, conhece um parente, está com dor no peito, está com falta de ar, está com palpitação. Normalmente a gente não deve sentir o coração bater. Se a gente sente o coração batendo mais rápido, ou mais devagar, ou batendo, isso pode significar algum problema. Então é muito importante procurar um cardiologista, fazer um check-up, fazer alguns exames, para se for identificado alguma alteração, já começar um tratamento o quanto antes. Aliás, doutora Tayane, a senhora tocou num ponto interessante. A gente não pode sentir o coração batendo. Isso quer dizer que, às vezes, quando a gente sente a mão pulsando, o pescoço ou parte do rosto, isso pode indicar algum problema cardíaco? Pode. Pode ser que não seja nada, né? Pode ser apenas uma taquicardia após um esforço e isso normalizar, mas isso pode significar alguma alteração. Então, é bem importante fazer um exame complementar. E a questão dos chamados formigamentos também indicam problemas cardíacos? Pode indicar. O formigamento, as parestesias, elas normalmente são sintomas muito genéricos que pode significar uma infinidade de alterações na medicina. Mas formigamento nas mãos, se depois de descartado algum problema vascular,
A gente pode, ele está muito associado, por exemplo, a sintomas de transtorno de pânico, crise de ansiedade, onde é liberado uma descarga de adrenalina. Então, o formigamento na cardiologia pode significar algum problema cardiológico, sim, além de outros, uma infinidade de problemas. Quer dizer, na realidade o paciente tem que perceber qualquer alteração no corpo e logo de imediato buscar o auxílio médico, né, doutora? Com certeza, com certeza. Doutora Tayane Kubruski, eu quero agradecer a sua participação aqui na Difusora e os seus esclarecimentos. Obrigada, parabéns pela iniciativa da rádio de divulgar esse tipo de informação. Estou à disposição. Grande abraço. Um abraço.